Bom sábado! Bom sábado! É uma alegria estar aqui mais uma vez na igreja que eu nutro um carinho especial por ela. Quando você olha para uma pessoa, você consegue notar algumas coisas. Se ela estiver triste, feliz ou doente, você consegue ver no rosto dela se ela está pálida, se ela está com o semblante caído. Consegue fazer uma identificação prévia do que está acontecendo com ela. E quando você olha para uma igreja, você também consegue. Quando o Vinícius gentilmente me convidou para passar a mensagem, eu vi com muito bons olhos que a igreja do Centenário tem apoiado os seus jovens. Porque a liderança entendeu que mais cedo ou mais tarde terá que passar o bastão. E são esses jovens que devem ser preparados agora, para que no futuro eles possam continuar a obra do Evangelho. Então, que Deus abençoe vocês, a Luiz, os anciãos, toda a liderança da igreja, que tem dado esse voto de confiança aos nossos jovens. Que Deus os abençoe. Querido, quando eu escrevi esse sermão, geralmente quando eu monto um sermão, eu monto ele primeiro para mim. E depois que eu montei, eu descobri que era uma questão de muitos outros, ou quem sabe de todos. Abra sua Bíblia por bondade no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse versículo durante todo o sermão, tá? Todos acharam? Bíblias folheando. Assim diz a palavra de Deus: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, quando eu me deparei com esse texto, eu vi que no primeiro verso, na primeira frase, já se tornou impossível para mim cumprir o que está escrito. Eu não sei vocês, mas cumprir esse versículo, não andem ansiosos por coisa alguma, é quase impossível. Há alguns anos atrás era comum uma conversa do tipo: nossa, eu tenho passado por dias difíceis, estou com muita ansiedade, estou com crise de ansiedade. E outra pessoa dizia: ah, é verdade, que triste. Hoje, se uma pessoa disser eu estou ansioso, a outra pessoa vai dizer: entra na fila, está todo mundo aqui ansioso. Ansiedade se tornou a regra. E com a evolução tecnológica, a evolução da ciência, a priori era para nós termos mais tempo. Os celulares, iPads, tablets, iPhones, iPods, todas essas ferramentas serviriam de início para agilizar, aprimorar o nosso dia e fazer com que sobrasse mais tempo. Tempo para a família, tempo para as coisas de Deus. Mas eu pergunto, você tem mais tempo? Ou ocorreu o oposto? Ao invés de você ter mais tempo, usando essas ferramentas para acelerar o seu dia, não. 24 horas ficou pouco. Tem que ter mais umas 4 ou 5 para frente. E se tiver mais 4 ou 5, vai ficar pouco. É interessante que o homem mais ocupado que pisou nessa terra tinha tempo. Tinha tempo para olhar os livros do vale, para ouvir as perguntas estúpidas dos apóstolos: quem será o primeiro? Quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda? Jesus tinha tempo. E muitos hoje se orgulham em dizer: eu não tenho tempo, minha vida está corrida. Ontem, meu dia, nos orgulhamos de não ter tempo. E essa rotina turbulenta acaba caindo num processo de ansiedade. Ansiedade muitos confundem. Ansiedade não é um sentimento. Ansiedade é um estado em que você fica. Quando nós analisamos a ansiedade ela provém de um sentimento básico do ser humano. Porque o ser humano tem alguns sentimentos básicos inerentes a ele, como alegria, tristeza, raiva e medo. A ansiedade, ela vem do medo.
Você percebe que a ansiedade, ela deriva do medo, quando até mesmo em questões que seriam alegradoras, você fica ansioso. Se amanhã você tivesse um voo marcado para as Ilhas Maldivas, com sol, um coqueiro, mar azul, eu tenho certeza que essa noite você não dormiria. Eu não dormiria a semana, mas você provavelmente essa noite não dormiria. Ansiedade. Mas por que ansiedade? Esse momento será alegrador. Porque no fundo, essa ansiedade é medo. Medo de não dar certo. Medo de não ser aquilo que você espera que seja. Veja, que a ansiedade não é um sentimento, mas um estado que você fica, que é derivado do medo. Veja, quando nós olhamos para o medo, porque nós lemos no versículo que Deus quer que nós não andemos ansiosos. E agora percebemos que a ansiedade, ela deriva do medo. Agora, de onde vem o medo? Você sabia que você tem um órgão no seu cérebro do medo? Especificamente do medo? Ocorre assim. Você tem um órgão lá no seu cérebro chamado amígdala. Não confunda com as amígdalas da garganta, tá? É outra história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquelas que algumas pessoas tiram, né? A amígdala, que fica no sistema límbico do nosso cérebro, ela é explosiva do medo. E ela capta imagens. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você esteja aqui na Marajó, andando na calçada. E no meio do quarteirão, você vê um portão aberto. A primeira coisa que passa na sua cabeça vai sair um carro. Algum morador está saindo para ir para algum lugar. Mas alguns passos a mais, não sai um carro dali. Sai um cachorro. E vamos, por questão didática, colocar um cachorro bem feroz. Um Rottweiler, Pitbull, Pinscher. Quem riu não conhece o Pinscher. Eu disse um cachorro feroz, não um cachorro grande. E você se depara com aquele cachorro. Vocês trocam olhares. Ele olha para você e você olha para ele. E o que eu vou descrever agora vai acontecer em milésimos de segundo no seu corpo. Quando a imagem do cachorro passar pelos seus olhos, essa informação vai diretamente à amígdala. E esse órgão vai buscar no seu cérebro tudo que é referente àquela imagem. Ela vai buscar notícias que você viu sobre cachorros atacando pessoas, notícias de como aquele cachorro é feroz, momentos da sua vida que você passou, que você viu aquele cachorro mostrando agressividade. E imediatamente ele vai perceber que aquilo é uma ameaça. E agora acontece em milésimos de segundo. Vai ser enviado um sinal para suas glândulas suprarrenais. E ela vai liberar 3 hormônios. O primeiro, adrenalina. O seu coração vai disparar. Vai começar a bater bem mais rápido. A sua frequência cardíaca vai aumentar. A sua frequência respiratória também vai aumentar. Você vai começar a ficar ofegante, respirando cada vez mais rápido. O segundo hormônio será a noradrenalina. A sua pressão vai subir. E o terceiro, cortisol. O hormônio do estresse. A sua pupila vai dilatar para que entre mais luz na sua visão e você possa enxergar melhor. Você vai perder a sua visão periférica. Você vai olhar só no túnel, focado no cachorro. Alguns vão fazer xixi. Já viu pessoas que fazem xixi de medo? Você já tentou praticar um esporte com a bexiga cheia? Dói, né? Fazer uma caminhada, ou mesmo ficar sentado no sofá muito tempo, começa a doer. O que o seu corpo entende? Esse estado nós chamamos de luta ou fuga. O seu corpo fala assim: com essa bexiga cheia, vai atrapalhar a gente correr. Vou esvaziar. E algumas pessoas até evacuam. O seu corpo, o que ele está fazendo? Ele está colocando você no seu máximo. Todo o seu fluxo sanguíneo será retirado de regiões que não precisam desse momento, como digestão, e será enviado para os músculos, para que você fique no seu máximo, para fugir ou lutar com o cachorro. Você já viu notícias de mães que salvaram seus filhos e depois ela fala assim: nossa, eu tirei força de onde eu não sabia que tinha? Ou você, na sua infância, correndo, pulando um muro na hora da adrenalina, você faz coisas que você não faria normalmente. Você levanta um peso na hora do estresse que você não levantaria normalmente. O que é isso? O seu corpo, nessa situação de estresse,
colocou você no seu máximo, a máquina no máximo que ela pode dar. E então ele joga a questão na sua cabeça, para você. Ele fala: Bruno, tá aí, a máquina está no seu máximo. O que você vai fazer? Você vai lutar com o cachorro ou vai correr? A máquina está pronta. Esse é o mecanismo fabuloso que Deus nos deu de autopreservação. É um mecanismo excelente. O grande problema é que essa situação de estresse, ansiedade, medo, esse estado de luta ou fuga, ele é maravilhoso se durar alguns minutos. O grande problema é que muitos de nós permanecemos nesse estado de luta ou fuga o dia todo. Você sentiu muitas vezes que está num dia que seu coração está palpitando, você está estressado, você está ansioso, e muitas vezes você não entende nem o porquê. Você está num dia que seu coração palpita, que você está estressado, e você não sabe de onde isso vem. E você percebe que esse estado de luta ou fuga permanece. E nós notamos que o estado de luta ou fuga, esse estresse, essa modificação do seu corpo, não ocorre só em questões de ameaça física, emocionais também. Imagine que, ao sair do culto, tomara que não aconteça, mas bandidos e policiais começam a trocar tiro aqui na frente. O que vai acontecer é que todos vão correr, porque vai ativar o seu estado de luta ou fuga. Mesmo caso do cachorro, você vai correr. E você corre 1, 2, 3 quarteirões. Depois de um tempo, você vai começar a diminuir o passo. Eu já fugi do problema, eu já fugi da ameaça. Você vai começar a parar, pôr a mão no joelho, começar a recuperar o fôlego. Mas imagine que todos comecem a parar, mas você não. Você continua correndo 3, 4, 10 quarteirões, como se a ameaça ainda fosse real, sendo que ela não é mais. A ameaça ficou para trás. E na nossa vida, nós carregamos traumas emocionais. Hoje, mesmo que eles tenham ficado no passado, e na sua cabeça você ainda acredita que eles são reais. Talvez uma dificuldade financeira, talvez até fome que você tenha passado na infância, algum abuso emocional, físico. Eu conheço algumas pessoas, e talvez você conheça algumas assim, que você fala: compra 3 pães. Ela vai no mercado e volta com 15. Você conhece alguém assim? Vai comprar um pacote de arroz, ele não volta com um pacote de arroz, ele volta com um carrinho. O que passa na cabeça de maneira quase que a pessoa não percebe? Muitos traumas na infância, que você não teve muita fartura, hoje, esse trauma não é mais real na sua vida. Você não passa por essa dificuldade. Mesmo que você tenha dinheiro para que no dia seguinte você compre mais 3 pães, é uma afronta você voltar para casa só com 3 pães. Você precisa voltar com 15. Veja, de maneira que você não percebe, um trauma da infância acaba se refletindo nas suas ações hoje. E você continua correndo do tiroteio como se o tiroteio não estivesse acontecendo. Você continua fugindo dessa dificuldade do passado que você sofreu como se essa dificuldade ainda fosse real. Você tem alguma pessoa que no passado te traumatizou? Que te machucou? Essa pessoa talvez hoje não consiga mais te ferir, mas o trauma está aí. A todo momento, aquela feridinha ela é reaberta. E você continua ansioso, continua se machucando, continua com os seus traumas, te ferindo, mesmo que a ameaça não seja mais real. Você continua correndo. E Deus me falou assim: para, a ameaça não é mais real. Essa pessoa não te machuca mais, ela não está mais aí. Esse machucado está em você, não está na realidade. E muitos continuam correndo, tentando fugir de algo que não existe mais. E talvez esse estado de luta ou fuga permaneça em nossa mente o tempo todo. E Paulo diz assim no texto: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graça. Quando a Bíblia traz súplica, talvez isso fique um pouco confuso em nossa mente. O que é súplica e oração? Porque Paulo diz assim: traga diante de Deus as suas petições, os seus pedidos, em súplicas e orações. Por que súplicas e orações? Qual a diferença? Esse trauma que você tem, esse machucado que você carrega, por que existe uma diferença entre súplica e oração? Será que a súplica, ela toma creatina, faz academia, ela é mais forte? Deus ouve melhor uma súplica do que uma oração? Teologicamente, é complicado fazer essa separação. Talvez exemplos práticos nos levem a algum lugar mais concreto. Eu trabalhei durante vários anos dentro de hospitais. Eu varava as madrugadas dentro de um hospital. E é comum dentro de um hospital você encontrar situações do tipo: sabe aquela ligação que o médico faz na madrugada ou pela manhã, querendo falar com você ou com a família? Que no fundo, você sabe do que se trata. E chega lá ainda com um fiozinho de esperança. E eu vi várias famílias nessa situação. E quando o médico chegava para dar a notícia, a pessoa se jogava no chão. Eu vi pessoas se jogando de rosto no chão, e a oração que elas faziam na cabeça delas não conseguiam se conter no seu pensamento, e elas começavam a falar audivelmente, e clamavam a Deus por socorro, por ajuda. E quando eu via aquela oração, eu falava: meu Deus, que oração mais profunda. E de todos os anos que eu presenciei esse tipo de situação dentro de um hospital, eu nunca vi alguém orando fantasiado de cristão. Talvez chega a ser real dizer que paredes de hospital ouvem orações mais sinceras que paredes de igreja. Porque é ali, quando não sobra mais nada nem ninguém, é que a sua fé, é que a súplica aparece. Eu ouvi um famoso teólogo iniciar o seu sermão com a seguinte frase: a fé nasce no útero da necessidade. A fé nasce no útero da necessidade. É quando não resta mais nada nem ninguém para te ajudar. Quando o seu dinheiro não resolve mais. Quando as suas influências não dão conta do problema. Quando nem o sírio-libanês nem o Albert Einstein resolve o seu problema. Quando não existem mais amigos. Quando você está sozinho. Quando o médico diz: não tem mais nada a se fazer. E o único que te sobra é Deus. E ali, quando você ora nessa situação, no fundo do poço, ali é uma súplica. A súplica é quando não resta mais ninguém. A súplica é quando você está sozinho. A súplica é quando suas forças se esvaíram e não resta mais ninguém. Aí você busca. E busca como nunca antes. Não que seja errado uma oração, mas na súplica você não ouve orações do tipo: Senhor, querido Pai, estamos aqui diante desses conclaves para levar uma prece. Você não ouve o tipo de oração. Não é incomum na súplica você ouvir propostas do tipo: troca comigo, deixa eu provar um lugar, tira ele dessa situação, que eu vá, se alguém precisa ir, que eu vá. Isso é uma súplica. É uma oração desprovida do eu. É uma oração desprovida de você mesmo, dos seus próprios interesses. É uma oração desprovida daquilo que você quer, daquilo que é melhor para você. É uma oração em prol do outro. É uma oração que você se rasga diante de Deus. Existe um famoso poeta brasileiro chamado Leandro Gomes de Barros. E ele traduz o que é essa dor. Ele traduz o que é clamar a Deus e não ser respondido. Ele traduz o que é você pedir, 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 e parece que Deus não resolve esse trauma na sua vida. Isso que você carrega, essa ferida, que vez ou outra mexe com você,
aciona o seu estado de luta ou fuga, aciona o seu estado de ansiedade. Leandro Gomes de Barros diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntarei também por que ele é feito, que não come, não dorme e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Perguntarei também por que existem alguns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salvando o pranto? Como se Deus fosse apenas temperar a humanidade com um pouquinho de choro e acabou errando na mão e acabou salgando o pranto, infligindo uma grande tribulação a nós. E essas perguntas são reais. Existe um cristianismo de plástico, um cristianismo em que você fala: os problemas estão aí, mas devemos ficar firmes, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, e muitas vezes queremos tampar o sol com a peneira. Você tem dores, e Deus aceita as suas dores. Não ache que você será um cristão menor, um cristão abaixo do limite daquilo que tem que ser, se você externar aquilo que você sente. Se você disser: isso me machuca, eu tenho traumas da infância que não superei até hoje. Assuma os seus traumas, chore, grite por eles. Deus não será ofendido com isso. O próprio Cristo na cruz disse: Deus, por que você me desamparou? Porque há momentos na vida em que não adianta alguém abrir o livro para você e falar: Jesus te ama. Tá bom, não resolve o seu problema. Assuma a sua dor. Assuma que você tem dúvidas. Assuma esse trauma que você carrega. Porque muitas vezes carregamos esses traumas, essas dúvidas, essas enfermidades, e isso acaba se refletindo na sua vida física. Não é apenas um cachorro que te dá aquela palpitação, aquela angústia e seu coração dispara. Problemas emocionais também fazem isso. E talvez hoje você esteja com uma cartela de comprimidos e talvez não saiba por quê. Tudo para dormir, tudo para acordar, tudo para me deixar animado, remédio para levantar, para dormir. Não que você não precise. Eu não quero ser um terrorista e dizer: joga fora todos os seus remédios, vá caminhar e orar mais a Deus. Não quero trazer esse tipo de responsabilidade. Se você precisa, faça. Mas tente encontrar qual é o real problema da sua vida. Qual é o foco? O porquê disso? Porque se você não encontrar o foco, você ficará tratando sintomas. Se você tiver febre, trate a sua febre, é importante. Mas por que da febre? Por que da dor? Por que do mal-estar? Se você mascarar os sintomas, você estará prorrogando o problema, que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Fique tranquilo, o boleto chega. Com 30 ou com 60 dias, ele chega. E se você não curar essas feridas agora, primeiramente assumindo elas, dizendo que elas existem, que elas são reais, que elas estão aí, depois buscando orientação divina e, se possível, se preciso, profissional, para que esses traumas parem de te afetar. Eu sei que, se você buscar na sua mente, você vai encontrar alguém, alguma coisa, algum lugar, alguma pessoa, alguma coisa que te feriu. E que até hoje, se você vê essa imagem, isso entra pelos seus olhos, vai até a sua amígdala e dispara a sua situação de luta ou fuga. O seu coração dispara, a sua pressão sobe. E aí? Isso em um estado mínimo de alguns minutos é benéfico. Isso te ajuda, isso é autoproteção. Mas todos os dias, o seu coração não aguenta manter esse ritmo cardíaco o tempo todo. A sua frequência respiratória o tempo todo, a sua pressão
nesse estado o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde a máquina para. Esse método, essa situação de luta ou fuga, é por um momento muito curto. Não por toda a vida. E ela pode ser desencadeada por um animal na rua, por um bandido, ou pelas suas emoções. Pode ser desencadeada pelos seus traumas. E aquele trauma, aquilo que te feriu no passado, que não é mais real, pode se tornar real de uma outra maneira. Esse problema pode ser causado por você mesmo. O causador real do problema, que não existe mais, se transfere para você. E aí, aquela culpa que você coloca naquela pessoa, ou naquele período, naquela situação, tem que ser revertida a você. Não é mais dele, não é mais dela, não é mais do passado. É seu. Você agora tem as condições de gerir esse problema. E se isso não for feito, cada vez mais você vai se acabando em angústia, em tristeza e depressão. Quem sabe? E Paulo continua o texto dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui nos levanta uma pergunta tremenda. Como que você pode alcançar uma paz que excede todo entendimento, mergulhado em tanta culpa, tanta tristeza, tanta ansiedade, que no fundo é medo? Que absurdo é esse que Paulo vem trazendo? Uma paz que excede todo entendimento? Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Todas essas suas petições, todas essas tuas súplicas, todos esses seus traumas, a sua dor, traga a Deus, e Ele te dará a paz que excede todo entendimento. E você fala: como? Como que eu vou receber essa paz? Eu oro, estou na igreja há décadas, quem sabe. E essa paz não veio. O trauma continua. A dor está aí. A ansiedade haja remédio. Sabe, novamente, eu não quero apelar à teologia para explicar, mas é uma questão real. A minha filha hoje tem 3 anos de idade, a Georgia. Quando ela tinha 6 meses, e quem tem filho, sabe como é que funciona o casal, a vida de um pai e de uma mãe nos primeiros anos de vida. A sua vida é consultório e posto de saúde. Todo dia, eu não sei o que acontece, todo dia tem alguma coisa para fazer. É uma consulta, é uma vacina, é um exame. E quando ela tinha 6 meses, ela foi tomar vacina. E assim, por causa da vacina, nossa, um berreiro, choradeiro, e aí você ficar explicando. E a enfermeira disse assim: ó, hoje ela vai tomar um, mas aquele cartãozinho, no próximo mês serão 4 no mesmo dia. Eu falei: nossa, olha, eu sou da saúde, mas eu nem lembrava que isso acontecia. E eu falei: poxa, vamos lá, né? Faz parte, tem que fazer. E o mês que vem chegou. Nós fomos no posto de saúde, eu, minha esposa e minha filha, e eu entrei no quartinho, e naquele momento eu senti que Deus falou comigo. Ele falou assim: Bruno, você tem dúvidas, não tem? E durante boa parte da minha vida, eu questionei a Deus e continuei forte. Não questionei mais ou menos, não. Joguei a realidade para Ele. Em alguns momentos, alguns períodos, eu cheguei a falar: você me virou as costas. Você me virou as costas. Porque eu perguntei e você não respondeu. E ali Deus falou: Bruno, você está nessa cadeira aqui? Que eu vou te mostrar o que está do lado de cá. Eu sentei com a Jorge, minha enfermeira, um poço de gentileza. Limpou a perninha, deu uma, limpou a outra, deu outra, limpou um braço, deu outro braço e deu outra. Claro, o berreiro aconteceu. Gritos e choros. E naquele momento, ela apertou minha roupa e se agarrou em mim, olhou para cima com os olhos cheios de lágrimas e gritando. Quando eu olhei para baixo, eu olhei aquele olhinho cheio de lágrimas, dor e dúvida, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia se eu estava causando aquela dor a ela, ou se eu estava ali tão defeso quanto ela. Então eu me enchi de dúvidas e dor. E
E como pai, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu queria tanto explicar para ela o que está acontecendo. A minha vontade foi falar, filha, dentro dessa seringa existe um composto, um vírus inativado, que entrando em contato com a sua corrente sanguínea vai gerar células de memória. Essas células de memória serão prontas quando o patógeno entrar na sua corrente sanguínea para que você tenha uma resposta mais rápida à invasão. Obviamente não dei essa resposta. Quem sem consciência teria uma resposta dessa? Eu não queria ser de 6 meses. E aí eu imaginei Deus falando de novo comigo. Bruno, bem-vindo ao meu mundo. Um pai que tem todas as respostas com um filho capaz de compreender. Um pai que tem a resposta. Um filho capaz de compreender o que eu tenho para dizer. Esse sou eu. No Brasil. Isso é ser pai. Porque muitas vezes nós acreditamos que conseguimos entender. Na cabecinha dela, era só eu explicar. Lógico que ela vai entender. Na cabeça dela, conta, pai, que eu sei. Mas qualquer adulto percebe que ela não entenderia. E o que eu fiz? O que qualquer pai, em sã consciência, faz? Dá colo até que ela se acalme. Sabe, irmão? Talvez Deus não tire de você a sua dor. Talvez Deus não tire de você o seu trauma. Mas eu não tenho dúvidas que Ele te carregará no colo até que você se acalme. E como se tudo ainda não bastasse, Deus me ensinou uma outra lição. Quando ela começou a chorar, que ele está cheio de dúvidas e dor e me agarrou, ela não fugiu. Ela não quis se desvencilhar. Ela agarrou na minha roupa com todas as forças que ela tinha. E ali uma criança de 6 meses me ensinou que mesmo em meio à dor e a dúvidas, o colo do pai ainda é o lugar mais seguro para se estar. Sabe, irmão? Você tem aí a sua dor, o seu trauma, que talvez só você e Deus sabe. Chore. Se você achar necessário, grite. Mas quando você gritar, faça isso ao lado do pai. Porque o colo dele ainda é o lugar mais seguro para você estar. E sem dúvida nenhuma, ele te carregará no colo até que você se acalme. Porque não pense que esse trauma e essas dúvidas serão vencidas agora. Esse trauma será retirado de você na manhã da ressurreição. É lá que será feita a transformação. Sabe? Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Mas Ele não está preocupado aqui em resolver o seu problema no Detran. Ele quer salvar. Esse é o maior objetivo. Quando você sentir dúvidas, quando você sentir medo, quando você olhar para Deus e falar, Deus, me ajuda aqui. Pode ser que Ele te ajude a resolver o seu problema. Mas o maior objetivo dele não é resolver o seu problema agora, é salvar. Ele veio aqui e transformou a água em vinho. Ele ressuscitou pessoas. Curou os cegos e aleijados. Mas se não fosse a cruz, nada disso teria valido. Os milagres, as bênçãos, são provisórias, não definitivas. Qualquer coisa que Cristo faça para você agora, além de te salvar, será provisório. Se Ele te curar, se Ele arrancar seu trauma, e mesmo que Ele te dê coisas que sejam alegradoras, mesmo que Ele te dê riquezas, bens e saúde, será provisório, sendo bom ou ruim. Se atente para isso. Na felicidade, louve a Deus. Mas na adversidade, lembre-se, Deus é um Pai que tem as respostas. E nós somos filhos, incapazes de compreender. Eu quero finalizar lendo um texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Romanos, capítulo 8, versículo 33 em diante. Todos acharam? Assim diz a Bíblia: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.